1 Samuel capítulo 30, nós vamos compartilhar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Já há 3 semanas que nós estamos com essa palavra no coração, mas eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Aleluia. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Quem achou, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Ontem nós tivemos a encontro de casal. Sabia que eu ouvi menos um glória a Deus. Foi 67 casais, né? 67 casais, nós fizemos 75 inscrições. E que palavra boa, que momento alegre. Não, mas a gente riu até passar mal. Não passamos mal porque parou, né? Foi muito bom, muito gostoso. Pastor X é um amigão. E os solteiros aí aprenderam algumas coisas ontem, né? A turma que estava aí, noivos, né? Foi bênção demais. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ler. E sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido sul e Ziglag tinham ferido a Ziglag e tinham queimado a fogo, levando cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tantos pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas 2 mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as suas 2 mulheres de Davi foram levadas a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou. Diga comigo, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Diga comigo, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor teu Deus. Disse a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque, traz para mim, peço o éfode. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então, verso 8, consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei, e disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Diga, vitória completa. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos esta palavra nas tuas mãos nessa hora, e nós pedimos graça e sabedoria ao Espírito Santo, para que Ele fale, para que Ele ministre ao nosso coração, e que haja entendimento ao nosso coração e crescimento nessa manhã. Que enquanto eu prego a tua palavra, cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida de tudo que nos pertence, em nome de Jesus. Dá grito de glória, dá aleluia. Se está sentindo calor, a gente liga aí os ventiladores. Quem está sentindo calor aí? Tá fazendo, né? Eu acho que o mais calorento aqui é eu mesmo. Dá um glória a Deus aí. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. E essa palavra, ela, para que nós cheguemos aonde nós lemos o texto, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no capítulo 27, 28 e 29, aleluia, de Samuel. A primeira coisa que a gente precisa, irmãos, aprender é que vivemos em tempos de perdas, em tempos às vezes que perdemos, e às vezes nos falta o discernimento para avaliar essas perdas. Nós não sabemos como avaliá-las, nós não sabemos o que aconteceu, a grande maioria das vezes não sabemos o que aconteceu. Perdas como, por exemplo, na família, perdas financeiras, perdas dos bens materiais, perda daquilo que nós conquistamos. Então, às vezes, nós não sabemos discernir. Gálatas 6:7 diz a palavra que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não tem jeito, a semeadura ela é infalível. Então eu preciso fazer uma avaliação de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu estou conquistando, de tudo que eu estou perdendo, de tudo que eu estou deixando de receber, baseado em cima dessa palavra, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher.
Aí a segunda pergunta é: o que que nós estamos dispostos a fazer para tê-las de volta? Você gostaria de ter aquilo que você perdeu? Você gostaria de conquistar o seu sonho, de chegar onde você desejava chegar? E aí o que que aconteceu no meio desse caminho? Você deseja alcançar essas coisas que você perdeu? No capítulo 27, Davi está passando por uma situação difícil, onde ele é perseguido, onde ele está assim, já cansado, já exausto de toda a maratona que Davi teve. Quando Davi começa, ele começa lá sendo ungido com chifre de azeite, na casa de Jessé, seu pai. Depois ele vira escuteiro do rei Davi, e algumas vezes que Saul estava endemoniado, o Davi tocava harpa e os demônios saíam de Saul. Você lembra disso? Saul mandava buscar Davi. Acabou que Saul disse: ele vai ser um escuteiro, vai ficar na minha casa, e ele vai crescendo na casa de Saul ali. Só que de repente Davi ele é introduzido novamente à casa de Saul, porque ele vence o gigante Golias. Então as mulheres gritaram naquele momento: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Dali para lá nasceu no coração de Saul um espírito de perseguição. E aí ele começa a perseguir a Davi de uma maneira violenta, e por várias vezes ele jogou a lança em Davi, e aquela lança passou assim, quase que atingiu Davi. Teve um momento em que Jonatas faz uma aliança com Davi. Nessa aliança eles trocam cintos e eles prometem livrar um ao outro. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi, e Davi agora tem um aliançado dentro da sua casa. Davi tem promessa de Deus que ele vai ser rei de Israel. Você pode dar um aleluia? Ele tem promessa de Deus que ele vai reinar desde Judá até Jerusalém. E essas promessas estão ali, só que as lutas, as adversidades e as perseguições, eu não quero aqui julgar Davi, eu quero trazer aqui algumas lições para a gente aprender. Aleluia? Não quero condená-lo. Mas às vezes acontece conosco, acontece comigo, acontece com você, que às vezes no momento de dificuldade, no momento de pressão, no momento em que a gente está desesperado, a gente toma algumas atitudes. Nesse momento, Davi tem que lutar pela sua sobrevivência. E quando a pessoa tem que lutar pela sobrevivência, às vezes ela faz algumas coisas que aos nossos olhos parece errado. A gente tem a facilidade de julgar as pessoas. A gente tem a facilidade de dizer: olha, no lugar dela eu não faria aquilo, talvez você faria pior. Então Davi, nesse momento, ele está desesperado. E a Bíblia diz no versículo de número 1 do capítulo 27, abra a sua Bíblia aí para a gente ler, enquanto eu tomo uma aguinha, porque a gente vai correndo por causa do tempo. E aí no versículo 1, Davi diz assim, no capítulo 27, diz porém Davi no seu coração: olha, algum dia eu vou morrer na mão de Saul, não tem jeito, Saul vai acabar me matando, vai acabar me pegando, mas há uma coisa melhor para mim. Ele teve uma ideia no coração, e a Bíblia diz que a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que em Provérbios que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele é enganoso desde a nossa meninice. E a Bíblia ainda diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas que o final deles são caminhos de morte. Então Davi coloca no coração uma ideia, é uma fuga geográfica. Eu vou mudar de cidade, eu vou sair de Israel e eu vou para a terra dos filisteus. Parecia uma ideia boa. E nesse momento ele diz assim: olha, eu vou fugir para lá, escapar apressadamente, porque se eu ficar aqui dentro de Jerusalém, eu vou acabar perecendo pelas mãos de Saul. Mas só que Davi tinha promessa, aleluia. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você: não fuja do centro da vontade de Deus. Está difícil, pastor, está apertado, está estreito, mas permanece no lugar que Deus te colocou. Permanece no centro do lugar que Deus te pôs. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu vim aqui como profeta, porque eu não sei mesmo. Mas o Deus que eu sirvo sabe. Permanece no lugar que Deus te plantou. Davi tenta fugir para tentar se escapar de Saul. Saul jamais o mataria. Mas o medo, o pavor, o pânico, o desespero vai crescendo de uma maneira assustadora. Então ele disse: eu vou escapar. Eu vou para a terra dos filisteus, porque lá, sem sombra de dúvida, Saul não vai me alcançar. E diz: vou para lá e vou buscar os termos e escaparei da sua mão.
E a Bíblia diz que ele vai, a Bíblia diz no verso 2, então se levantou Davi e passou com seus 600 homens de Belial, os homens da caverna de Adulão, aqueles homens sanguinários que agora viraram o exército de Davi, estão todos com eles e eles vão para a cidade dos Filisteus junto com Davi, o exército de Davi, porque Davi teve que construir um outro exército, porque ele não podia fazer mais parte do exército de Israel, por causa da perseguição de Saul. Então ele vai com seus homens e a sua estratégia deu certo, verso 4 da sua Bíblia. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-los. Diga comigo assim: bênção, paz, provisória. Quando a gente busca com a nossa mão, ela é provisória. Ele vai para essa terra, aparentemente funcionou, deu certo, né? Mas eu quero aqui mostrar para você a segunda verdade. Tomar cuidado para não sair, a primeira, tomar cuidado para não sair dos limites que Deus te colocou. Quem entendeu, diga amém. Segunda, tomar cuidado com as alianças que você faz. Ele faz uma aliança com o rei Aques, que é o príncipe dos filisteus, e a Bíblia diz que naquele dia, lhe deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziglag. A cidade de Ziglag é uma cidade do sul de Judá, que já foi de Israel, e que foi tomada pelos filisteus, e agora essa cidade pertence aos filisteus. Então essa cidade não é de Israel, ela é dos filisteus. Ela tem costume dos filisteus. Ele entrega para Davi a cidade de Ziglag, e vai morar Davi com seus 600 homens, as mulheres, os meninos, todos vão morar em Ziglag. Aqui eu aprendo uma coisa, você precisa, eu preciso, nós precisamos tomar cuidado com os Aques da nossa vida. Quem são as pessoas que você tem aliançadas com você quando você sai daqui? Quais são as pessoas que te aconselham? Quais são as pessoas que te dão as direções para a tua vida? Porque nesse momento aqui, a queda de Davi começa a acontecer primeiro, porque ele sai do território de Jerusalém. Ele vai agora morar na terra dos filisteus. E agora ele vai conviver com Aques. Aques é inimigo de Israel. Ah, pastor, a pessoa é muito boa, a pessoa é muito decente. Mas se ela é inimiga do povo de Deus, ela não é uma boa pessoa. As conversas, a Bíblia diz em 1 Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Davi está convivendo com um filisteu. Davi está convivendo com 600 homens de Belial, homens que não tinham muita coisa para oferecer a Davi, porque eram homens desalmados, angustiados, até mesmo condenados pela justiça. Então, com relação ao princípio de Deus, com relação ao reino de Deus, com relação às promessas de Deus, com relação ao chifre de azeite e à unção de Deus, esses homens não entendiam de sangue, entendiam de guerra, sabiam lutar, matar. Então Davi está vivendo um momento em que ele não está bem acompanhado, ele não está bem, como que eu diria, bem orientado. Então a pergunta de Deus para nós é: quais são as pessoas que você escuta na cozinha da tua casa? Na sala da tua casa? O que elas falam com relação ao reino de Deus para você? O que elas falam com relação à liderança da sua igreja? O que elas falam com relação aos princípios da tua igreja? Da tua vida, do teu casamento? Quais são os conselhos que você tem? Davi vai morar na cidade de Ziglag. Sabe quanto tempo ele passa lá? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses parece pouco, mas foi devastador para Davi. Você não precisa ficar muito tempo na companhia dessas pessoas. Toda aliança vai te cobrar alguma coisa. A Bíblia diz que Davi subia. Aqui começa a sua queda. Davi subia. 1 Coríntios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não desça para o mundo, não desça para o Egito. A palavra diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai e do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então não vá para o mundo, não faça aliança com Aques. Quantas pessoas eram firmes em Deus, quantas pessoas eram líderes na igreja, quantas pessoas estavam crescendo em Deus, mas de repente um colega, um amigo, uma pessoa, um patrão, alguém. A aliança que a pessoa faz, ela deixa de estar mais com as pessoas de Deus
para estar com pessoas que não querem nem saber nada de Deus, que não têm vínculo com Deus, com as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Abraão desceu ao Egito, ele teve problemas. Deus disse, não desça ao Egito. Isaac desceu ao Egito, teve problema. Deus teve que ir lá para ajudá-los, porque eles tiveram dificuldades lá no Egito. Porque no Egito acontece o que você vai ver aqui, ó, no verso 8. A palavra diz, no capítulo 28, que Davi começa a lutar as guerras que não eram suas. Eram guerras agora de Israel, guerra do rei Aques. Ele começa a lutar essas guerras e ele subia numa cidade e Aques vinha de manhã e perguntava para Davi assim, Davi, qual lugar que você foi hoje? Aí Davi disse, olha, eu fui ao sul de Judá, ataquei ao sul de Judá, sobre o sul dos Gemelita, sobre o sul dos Queneneus, mas isso não era verdade, Davi nunca matou nenhum israelita. Quando você está numa aliança com um ímpio, com alguém do mundo, você sem perceber, você começa a desagradar a Deus e falar coisas que agradam aquela pessoa. Davi estava lutando pela sobrevivência e aqui ele começa a viver uma vida dupla. Ele começa a dizer, a omitir as verdades. E Aques, agora no verso 12, Aques diz assim, Aques confiava em Davi dizendo, fez-se ele por certo aborrecível ao seu povo de Israel, por isso me será servo para sempre. O desejo de Satanás é te escravizar para sempre com ele. É te prender. Aques falou, agora ele vai ser meu. E aí a gente percebe que a coisa vai se agravando. E agora os filisteus sobem e armam guerra contra Israel. No capítulo 28. Eles armam uma batalha contra Israel. E nessa batalha, escuta, toda a aliança vai te cobrar. Fala para a pessoa do lado. Toda aliança, uma hora ou outra, vai te pedir alguma coisa em troca. E Davi está 1 ano e 4 meses morando na terra dos filisteus. Subia, guerreava, virou um assaltante, matava e tal, trazia presentes para o rei ímpio. Ele ia e vinha. E agora ele começa a omitir, lutando pela sobrevivência. E agora Davi, o Aques vira para Davi e fala assim, Davi, eu estou subindo, os príncipes dos filisteus me chamaram, eles são mais ou menos uns 5 príncipes. Eles me chamaram e nós estamos alinhando as fronteiras para atacar a Israel. Pensa bem. Tudo que Davi protegeu. Tudo que Davi, lutou a favor. Venceu Golias, derrubou, matou filisteus, protegeu Saul, tocou no manto de Saul, ficou arrependido, dizendo que nunca tocaria no ungido do Senhor. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Davi foi colocado para ser pastor de Israel. E agora Davi diz ao rei Aques assim, olha rei, eu estou contigo. Eu vou subir com você. Você imagina o coração de Deus quando Deus viu isso. Deixa eu falar uma coisa para você, o tempo não nos permite. Não se assuste quando Deus parar você. Quando Deus entrar na tua frente e te der uma trombada. Davi está com seus 600 homens de Bilial na retaguarda de Aques. Imagina quando Israel olhasse para aqueles que eles gritavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O que aconteceu com você? O que aconteceu com muita gente que era amigo do povo de Deus e ficou inimigo do povo de Deus? Por causa das alianças. As alianças fazem isso. E agora ele está ali, perdidamente, sem consciência de quem é. As promessas de Deus ficaram distantes. Aquilo tudo que Deus falou agora parecia que não ia mais acontecer. E agora Davi está ali e de repente Deus cria uma estratégia. Dá um aleluia. Deixa eu falar para você, nenhuma das promessas e dos planos de Deus vão cair por terra, ainda que Deus tenha que virar você na contramão. Sabe, se necessário, Ele deixa você andando a pé para que você fique firme nos propósitos dEle. Se necessário, Ele fecha a porta que Ele quiser fechar, para que você fique firme nos propósitos dEle. E Ele vira a situação e os 5 príncipes olham para Davi. Aques está seguro de que Davi está com ele. E aí os 5 príncipes olham para Davi e dizem assim, olha, esse cara não é Davi? Esse cara não é um matador de filisteu? Nós não vamos subir a batalha com ele não. Vai que lá no meio da batalha ele vira contra nós.
Isso pode ser uma estratégia. Houve uma discussão, e aí o Aques vem a Davi e fala para Davi: Davi, não tem jeito, não vai ser possível você ir, porque os príncipes não concordaram. Davi fica triste, ele está voltando. Quando ele está voltando, Deus cria uma situação ainda mais difícil, mas Deus tinha propósito. Quando ele vem a caminho de 3 dias, ele chega a Ziglag, está tudo destruído, está tudo queimado. A Bíblia diz que Davi chorou, eles choraram até perder a força, choraram a não ter mais força. E a Bíblia diz que Davi se angustiou no Senhor. Irmãos, quem nunca se angustiou? Davi se angustiou muito. A Bíblia diz que Jesus leva 3 discípulos, e ele fala com eles assim: a minha alma está angustiada até a morte. Quem vai me livrar? Minha alma está aqui angustiada. Mateus 14:32, disse Jesus: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, ficai comigo. Todos nós passaremos momentos em que teremos a nossa Ziglag, enfrentaremos a nossa Ziglag por um motivo maior de Deus. Você pode dar uma aleluia? Aí eu percebo aqui que Deus está trabalhando em Davi, porque Davi tinha criado uma independência de Deus. Você vai perceber que nesse momento, em 1 Coríntios, diz que Ele não nos permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Davi angustiado, desamparado, em perigo de vida, os homens querendo apedrejá-lo, faz com que ele corre para Deus. Às vezes a maneira de Deus chamar a gente para Ele é através da adversidade, é através dos tempos difíceis, é através da dor, do sofrimento. Os homens estão a ponto de apedrejar o exército poderoso, a força de Davi agora virou contra ele. O que mais precisa acontecer com você? Para que você saiba que Deus tem que ser prioridade na tua vida. Davi está cercado, e isso faz com que ele corra para Deus. Olha o que ele diz no Salmo de número 119: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu passei pela angústia, foi bom que eu passei pelas aflições, para que eu pudesse conhecer os teus decretos. Você pode dar uma aleluia? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando, aleluia. 1 Coríntios 2:1-3 diz que o Senhor é a nossa consolação no tempo da angústia, para que nós possamos consolar outro. Salmo 18:6, na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus, e desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Em último lugar, que não é o último lugar, coisa nenhuma, mas que vai ficar sendo aqui, aleluia, por um motivo maior, por uma força maior. O que fazer diante do caos? Deus tira a força de Davi. Tentar achar um culpado ou fazer uma avaliação pessoal? Foi o que Davi fez. Ter certeza da sua crença. Diz a palavra que ele se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu porque estava fraco. Ele se fortaleceu no Senhor, não nele, mas em tudo que Deus foi para ele, em tudo que Deus prometeu para ele, em todas as promessas que Deus trouxe a ele. Ele se fortalece nisso. Ele se fortalece no Deus que ungiu ainda no pasto. Ele diz todas as promessas, ele se fortalece em Deus nesse momento. Ele se fortalece. Paulo fala disso em Filipenses 4. Paulo diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua força vem de Deus. Ele está com as pedras nas mãos, mas a Bíblia diz que ele chora, angustia, a angústia faz o trabalho dela, e agora ele se fortalece em Deus, porque nele não tinha força. Você chegou aqui fraquinha, irmãzinha, você chegou aqui fraquinho, irmãozinho, a sua força não vem de você, a sua força vem de Deus, para a sua vida.
Quando eu estou fraco, Paulo diz, é aí que eu estou forte. Ah, pastor, mas eu pisei na jaca, no tomate, eu fiz tudo errado. O Ziklag é culpa minha, é culpa sua? A Bíblia tem uma resposta para você. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Daracai, dá um grito de glória, dá uma aleluia. Em último lugar, diga glória. Se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Diga seu Deus. Eu pergunto para você, quem é o seu Deus? Davi, nessa hora ele volta para Deus. Ziklag tem um propósito, te fazer voltar para Deus. As perdas para te fazer voltar para Deus. Aleluia, os sustos é para te fazer voltar para Deus. Sabe aquela hora que dá errado, sabe aquela hora que você perde, sabe a hora que o carro quebra, sabe? Fica tranquilo, Deus está no controle. Sabe aquele bem que foi embora? Deus está no controle. Deus está no controle. Aí olha, no Senhor seu Deus, Salmo 146:5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Aleluia. E cuja esperança está posta no Senhor. Aleluia. E aí Davi faz aquilo que Deus queria que ele fizesse. Davi pega e chama o sacerdote Abiatar. Quanto tempo você não chama o sacerdote? Ou quanto tempo você não reconhece o sacerdócio? Davi estava com Abiatar desde o capítulo 23. Antes do 27. Ele não... Só aquele momento que eles comem os pães da propiciação. Ali só. Depois Davi deixou de consultar o sacerdote. Deixou de consultar o sacerdote a deixar de consultar a Deus, porque era a maneira de se fazer. E agora, Davi se fortalece em Deus, se angustia, se fortalece em Deus, e ele olha para um lado, olha para o outro e falou, cadê o meu sacerdote? Cadê o meu profeta? E agora ele fala, Abiatar, traz o éfode, a estola sacerdotal, e põe no peito, porque eu não compro mais nada, eu não viajo mais, eu não tomo nenhuma decisão, eu não faço nenhuma aliança, nada mais, sem receber o sim de Deus. Sabe qual a hora que a tua vida começa a dar certo? É a hora que você começa pela manhã, pela tarde, à noite, antes de deitar, de dormir, dizer, Deus, eu não faço nada sem a tua permissão. Ele chama o sacerdote e fala para ele, perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei. Deus disse, perseguirá, sim, alcançá-la-á, sim, e trará tudo de volta. Dá um grito de glória a Deus, fica de pé no seu lugar, dá uma aleluia. É manhã de vitória, eu quero profetizar na sua vida, aleluia. Nós vamos nos preparar para ceiarmos, aleluia. Restabeleça o sacerdote da tua vida. Restabeleça o teu sacerdócio. Aleluia. Restabeleça a autoridade espiritual da tua vida. Saber lidar com sims e nãos de Deus. Ter a sabedoria da pergunta. Alcançá-la-ei. Perseguirei essa tropa. Deus está dizendo vitória total. Você que não estava aqui quarta-feira de manhã e você que estava, sabe do que eu estou falando. Deus deu uma palavra aqui sobre o naufrágio de Paulo. Deus disse a Paulo assim, nenhum dos que estão com você, 276 pessoas no navio, nenhuma delas vai perecer. Ontem eu compartilhando essa palavra com o pastor Nari, eu falei assim, parece que Deus está falando a mesma coisa. Eu não sei o que está acontecendo aqui hoje, mas Deus está dizendo aqui hoje que a vitória vai ser total. Você vai trazer todos que forem embora. Deus vai recuperar, você vai resgatar. É uma manhã de resgate. As mulheres dos homens de Davi, todas voltaram. Você vai ver lá na frente, as crianças, todo mundo. Ninguém se perdeu. Porque quando Deus dá a palavra se cumpre. E quando Deus dá a palavra se cumpre.